Você já teve algum encontro estranho com alguém? Eu vou contar uma história que é até um pouco estranha de falar, de tão bizarra que ela é. Parece que não aconteceu, mas eu tenho uma boa memória, né? Bom, eu sou, né, estudioso de literatura, fiz mestrado, terminando agora PhD. E meu mestrado eu fiz em literatura francesa, né? Então eu fiquei um bom tempo na França e especificamente na cidade de Dijon, né, na Universidade da Borgonha. É uma cidade um pouco estranha, assim, uma cidade muito medieval, né? Marcada pela presença dos duques de Borgonha. Então é uma cidade que tem uma aparência fantasmagórica. E também, né, no inverno fica, por causa da disposição da geografia, é cheio de bruma, né, de névoa. E meu mestrado em literatura francesa, e especificamente em poesia romântica francesa, e eu estudava um autor que mexia com coisas muito obscuras, né? Muito gostava do esotérico, do fantasma, né? Fantasmagórico e espiritual, né? Que se chama Louis Bertrand, e foi o criador do poema em prosa. E esse cara era da cidade de Dijon, é um francês da cidade de Dijon, e muito ligado, né, à história da cidade e tal. Então foi fantástico ter ficado em Dijon justamente por isso, né? Tive contato com pessoas que eram especialistas na obra dele e tudo mais. Bom, é, uma vez, né, eu fui até a sepultura do poeta, né? E numa sexta-feira 13, uma sexta-feira 13. Nada disso está sendo inventado e tudo eu tenho testemunho e documentos. Isso aconteceu mesmo. E eu fui para lá e a sepultura é um pouco impressionante, porque é, é uma espécie de pequeno mausoléu e, e fizeram um busto, né? Um grande artista romântico francês fez o busto do poeta inspirado em desenhos dele no leito de morte. Então ele tá tudo cadavérico já, né? Morreu de tuberculose, né? Romantismo e tal. E então tem essa escultura, né, no mausoléu dele. E eu tava lá impressionado, né? Minha ex estava lá também, eu estava comentando com ela, falando, poxa, né? É muito impressionante essa representação, né? Escultural que fizeram dele, né? Esse retrato escultural, é, dele tão em estado já de quase indo abraçar a avó. E aí o que aconteceu foi que uma pessoa muito estranha, a gente notou que uma pessoa muito estranha estava lá também, né? Depois que a gente estava observando, ela se aproximou e ficou do nosso lado também olhando a escultura, né? E aí ela falou assim, o Bertrand é um poeta magnífico, né? Ela falou. E era uma mulher vestida com roupas muito estranhas, assim, muito desajeitadas, e ela com o cabelo todo, sabe, desgrenhado, uma figura assustadora, assim, né? Muito pálida e tal. E, porra, tava à noite, né? Sexta-feira 13, né? Nesse lugar, né? Na frente de uma sepultura, né? Cidade toda estranha, cheia de bruma e névoa. E aí ela falou assim, poeta magnífica. Eu falei, sim,
poeta fantástico, né? Realmente, né? O criador da forma do poema em prosa e não sei o que mais. E aí ela continuou falando, ela demonstrou saber muito sobre o poeta, né? Aí ela disse assim, eu sei quem você é. Eu falei, ô louco, né? Assim, até gelou minha barriga, sabe? Aquela pessoa que eu nunca tinha visto, né, nessas condições, fala um negócio desse. Ela falou, eu sei quem você é e eu sei quem eu sou também. Aí ela disse, eu tenho escrito poesia e eu notei há um tempo que os meus poemas pareciam estar com uma linguagem estranha, tudo isso em francês, ela dizendo. Uma linguagem estranha que não parecia ser desta época. E daí eu mostrei para um professor de literatura e ele disse: Você está escrevendo os poemas de Aloysius Bertrand. E aí ela disse: Poxa, eu comecei a escrever tudo que ele tinha escrito. Eu comecei a escrever a obra do Aloysius Bertrand desde o zero. E aí ela disse que ela tinha tido também, estava tendo, né, problemas de tuberculose, assim como ele teve. E ela começou um papo de que ela meio que era o próprio poeta que tinha morrido no século XIX, né? Ele morreu em 1842, né? E ela continuou com o papo de que ela me conhecia. Daí ela disse, eu sei quem você é. Você encomendou um livro na livraria Chapitre e e eu sei que você é um pesquisador brasileiro que veio para cá estudar o Bertrand e eu queria te mostrar, né, as minhas coisas, né, esses poemas. Depois que eu percebi que eu estava escrevendo os poemas do Bertrand, ela naturalmente estava falando de psicografia, né? Era evidente. Esse era o subtexto, né? Pelo menos o que eu acho que era. E aí ela disse que ela tava, né, tinha meio que recebido o espírito dele, ou que ela era a encarnação dele, algo do tipo. E ela disse que sabia quem eu era, que o que eu tinha ido fazer e não sei o que mais. E aí ela disse, bom, eu acho que a gente ainda vai se falar mais, vai se encontrar, vai conversar. E, cara, o que fazer, né, numa situação dessa? Eu não tive exatamente medo, mas eu tive uma sensação estranha. Eu não sabia como reagir, né? É uma pessoa afirmando essas coisas. Nessa situação eu já descrevi que era um pouco impressionante, né? E depois ela se despediu simplesmente e saiu andando lá pela névoa, né, de Dijon. E, e aí eu fiquei muito impactado, né? Também conversei muito com a minha mãe sobre isso, né? Naquela situação. Tempo passou, né? Tempo passou, eu terminei de fazer as coisas lá na França que eu precisava fazer, voltei para o Brasil. Pouco tempo depois de eu ter voltado para o Brasil, chegou uma carta. Chegou uma carta. Uma carta em que a pessoa assinou com o nome do poeta. Assinou com o nome do poeta e falando que queria, né, manter o contato e falar sobre a obra dela mesma e não sei o que mais. Então, assim, nem dá para dizer que não aconteceu, porque além de tudo, né, existe essa prova material, né, depois dessa carta que ela mandou, né. Acho que eu vou colocar aqui, né, vou pedir para a edição colocar. É, realmente é uma história estranha, né, bizarra e né, eu não sei como vocês vão interpretar isso, né. Eu interpreto, eu sou muito racional, né, eu não tenho nenhuma fé. Respeito claramente, sou uma pessoa muito interessada, né, em cultura religiosa, mas eu mesmo não tenho fé.
Mas ela, eu acredito que ela era apenas maluca, né? Essa é a minha interpretação. E que ela, de certa forma, trabalhava na livraria e viu a encomenda, não sei, né? Ela não parecia trabalhar em lugar nenhum, né? Ela parecia ser uma SDF, como dizem, né? Uma sem domicílio fixo, né? Uma pessoa sem teto. Mas de alguma forma ela ficou sabendo, né? Da minha presença na universidade, talvez na universidade, eu também não sei, né? Eu nunca vou saber realmente, né, como essa pessoa entrou em contato comigo e como ela pode ser tão obcecada, né, nesse poeta a ponto de ir atrás de me encontrar, né, e como ela sabia, né, como ela me encontrou lá. Isso foi acaso, eu acredito, né? Foi acaso, mas foi muito impactante porque ela demonstrou uma extensão de conhecimento, né? É, sei lá, semelhante à minha, que realmente eu estava fazendo um mestrado a respeito daquele poeta, né? Ela sabia tanto quanto eu, né? Sabia da crítica, né? Da amizade dele com Sainte-Beuve, a relação dele com Victor Hugo, né? Tudo isso ela tinha algum contato. Ela não tinha, né, o ponto de vista que eu tinha, que era da recepção, né, de como os autores modernos depois continuaram trabalhando no legado literário dele, mas ela sabia tudo da vida dele, né? E foi um caso, eu acho, de é, hiperfoco dela, talvez, né? E as outras histórias ela inventou, né? É a minha interpretação, né? Que ela tinha problemas de saúde iguais a que ele teve, é, que ela reescreveu a obra dele. Isso parece até texto né, ficção do Borges, né? O nosso grande escritor aqui da Argentina. Mas ela né, tentou me convencer de toda forma de que era um vínculo sobrenatural que ela tinha, né? Então né, vou pedir para fazer a edição e mostrar aí, né, a prova material de que esse encontro existiu. Quer dizer, o encontro em si ela não menciona, eu acho, o encontro no texto da carta, mas é algo físico que chegou, né? É, a partir dessa maluca conversa que eu tive na frente de uma escultura num túmulo numa sexta-feira 13 na cidade de Dijon, que me impactou bastante.